Bom, então você viu aí como a gente faz o levantamento da área de paredes a partir do projeto e como utiliza o número da quantidade de tijolos por metro quadrado para você encontrar a quantidade total de tijolos necessários aí para a sua construção. Uma outra questão que foi também perguntada após a divulgação do vídeo anterior é qual é o melhor tijolo, se o bloco Sical, por ser maior, é mais vantajoso, se vale a pena utilizar, né, o bloco de concreto celular, que para a gente aqui, pelo menos para mim, que vejo há muito tempo sendo fabricado o bloco Sical, a gente assumiu, ou a gente tem até como referência de bloco de concreto celular, o bloco Sical, né? Então, o que acontece? O bloco de concreto celular ele tem uma série de vantagens em relação a um bloco cerâmico, como um tijolo padrão, um tijolo convencional. Mas não é o preço. Pelo menos na maioria das comparações, o tijolo cerâmico ele é muito mais barato do que um bloco de concreto celular. O bloco de concreto celular ele é muito leve e tem uma dimensão muito maior do que um bloco cerâmico padrão. Para você ter uma ideia, o bloco de vedação mais utilizado ou mais divulgado é o bloco de 60 por 30. Então você veja que a comparação aí é uma área bem superior. Mas se você for simplesmente tirar o bloco cerâmico e colocar o bloco de concreto celular no lugar, você vai ter mais ou menos essa situação aqui, ó. Você simplesmente vai ter um bloco maior, mas você vai continuar com seus elementos estruturais, com a sua necessidade de revestimento, de acabamento e alguns cuidados a mais. Então eu fiz alguns comparativos para você ver aqui na questão de custo, na questão financeira, né? Se você pegar aqui a área que nós já levantamos, você vai ter a mesma situação no caso do bloco celular. Então aqui, ó, você vai ter a mesma área, um bloco de 60 por 30, você vai ter 5,3 blocos por metro quadrado. Então, ao invés daquele nosso número aqui de 1.650 tijolos, você vai ter 515 blocos. Com 10%, 567, arredondando 570 blocos. Só que o bloco de concreto celular, pelo menos esse de vedação aqui de 30 por 60, com 10 centímetros de largura aqui em Goiânia, ele custa R$ 14,50. Então é muito mais caro. Então você, ao invés de ter aqui 1.440, você vai ter 8.265. O bloco é mais leve, alivia nas fundações, ele é maior, dá uma produtividade maior, mas será que essa diferença compensa uma coisa com a outra? Tem essa planilha aqui, ó, que faz um comparativo mais direto. Então o bloco celular tem 60 por 30, custa R$ 14,50. O tijolo de 14, na verdade, um tijolo de 14 ou 19, né, nós até comparamos ali o tijolo de 19, vou mudar aqui, ó, que foi o valor que nós pegamos ali. Ó. O tijolo de 19 por 29, e a conta é essa mesmo, ele custa 80 centavos a unidade. Então, olha aqui, você tem um bloco celular, dividindo a área do bloco celular pela área do tijolo cerâmico, você vai precisar de 3,27 tijolos para cada bloco, certo? Só que no preço, quando você divide 14,50 por 80, você vai ter 18 vezes. Então, você ter um ganho de produtividade de 3 vezes, dificilmente vai justificar um aumento de preço da ordem de 18 vezes. Né? É uma conta até bem simples aí. Agora, o que tem é uma outra situação, que eu estou comparando aqui o bloco de vedação, bloco maciço,
mas você tem aí no mercado o bloco de concreto celular que ele é furado. E aí você passa a ter um sistema construtivo diferente. Então, além da questão da vedação, você passa a utilizar o bloco como forma, eliminando aí a necessidade de madeira, ou de muita madeira, de tábua na sua obra. Você passa o ferro e acrescenta concreto com brita fina, né? Você acrescenta ali nos furos. Deixa eu pegar uma imagem aqui, ó, quantitativos por metro quadrado. Tem uma imagem aqui, essa aqui, ó, para você ver aqui na minha tela. Então, você pode ver aqui, ó, o tijolo, o bloco com furos. Então, nesse furo aqui, você passa a sua ferragem e o concreto fino, o grout, ele é colocado nesses furos. Então, é um sistema construtivo diferente. Não é simplesmente utilizar o bloco de concreto celular como vedação. Aí sim, pode ser que compense. O que você vai ter que observar é que se você tem fábrica dos blocos de concreto celular com furo ou maciço na sua cidade. Porque se você tiver que trazer isso de outra cidade, você, além de ter o custo de transporte, que já vai deixar aquela conta mais cara, você corre o risco ali de ter uma necessidade de complementação e não ter disponível. Além do que, você pode não ter pessoas preparadas para o uso desse sistema construtivo no seu local. Então, são questões que você precisa pesar quando for comparar os valores. Então, essas são as duas questões que eu precisava ver com você, ou precisava passar para você, né, sobre tijolos, sobre alvenaria, sobre fechamento, tijolo de vedação para fechamento e a questão do bloco cical, tá ok? Então nós abordamos aqui como levantar a área de paredes, como usar o número da quantidade de tijolos por metro quadrado e assim calcular o total de tijolos para sua obra, e se o bloco de concreto celular, se ele compensa financeiramente ou não. Esse foi o nosso assunto de hoje, tá ok? Te espero para a próxima. Forte abraço. Não deixe de dar o seu like. Até mais.